Oi, eu sou a Nicole. Eu sou a Jova. E esse é o Sextou. No dia 29 de fevereiro, a Netflix lançou o seu longa, All the Bright Places, ou Por Lugares Incríveis, baseado no drama adolescente escrito por Jennifer Niven. O elenco conta com a participação de Elle Fanning e Justice Smith nos papéis dos protagonistas, Violet e Finch. O filme Por Lugares Incríveis tem classificação indicativa de 16 anos por conter conteúdo sobre suicídio, Transtorno de bipolaridade e outros semelhantes. Ele conta com mais ou menos 1 hora e 50 minutos de filme e ele se passa na cidade de Bartlett, Indiana. O filme conta a história de Violet Markey e Theodore Finch. A Violet perdeu recentemente a sua irmã e o Finch lida com as suas mudanças constantes e involuntárias de humor. Os dois se juntam em uma aventura para conhecer os lugares incríveis de Indiana, enquanto lidam com os seus problemas pessoais. Muitos lugares que aparecem no filme são lugares reais de Indiana, como o ponto mais alto de Indiana. O filme ele trabalha com uma colorização muito legal e ele muda as nuances de cores, transitando entre os tons azuis, quando as cenas são mais tensas, Pesadas. isso, e para tons amarelados e quentes quando as cenas são mais alegres, mais intensas, mais felizes. Mais positivo. Isso aí. Muitas pessoas que leram o livro apontaram diferenças para com o filme, o que não é muito diferente do que esperado, já que filmes geralmente têm um tempo de duração limite e por isso acabam não abordando com tanta profundidade os temas de um livro. Além disso, o livro conta com suas 300 e tantas páginas e, se você parar bem, um roteiro, pelas normas de roteiro, ele possui 1 minuto por página. E eu tô contando como roteiro literário. Que basicamente é um roteiro sem cena, sem marcação de nada. Só o roteiro, basicamente, com o que vai ter. Ele tem 1 minuto por página. Considerando que o filme tem 1 hora e 40 minutos de filme mesmo, sem contar as propagandas e o final, ele tem 1 hora e 40, então ele vai dar aí mais ou menos umas 100 páginas de roteiro. Então, é lógico que você vai ter que comprimir informações do livro. É claro que você não vai poder colocar muita coisa que tem no livro por conta de classificação indicativa, por conta de preços, por conta de muitos fatores. Então, é claro, um filme não vai ser 100% igual o livro. Isso sem contar que eu, por exemplo, não li o livro, isso não atrapalhou nada na compreensão do filme. Muita gente apontou o fato de quem não leu o livro não conseguir compreender o Finch, mas isso é totalmente invenção das vozes da sua cabeça, porque eu não li e eu compreendi sim o Finch, e fica tudo muito claro, apesar de ficarem algumas questões ali, como por exemplo, sobre o pai do Finch e etc., não é nada que vai acabar com a história do filme e que você vai ficar totalmente perdido. Nada como filmes que não sejam baseados em livros não deixem em aberto, porque pra quem não leu o livro só pode ser mais uma opção do diretor. Bem, o começo já é bem diferente do livro, porque no filme a Violet, ela tá... Esse vídeo contém spoilers. Atenção, spoiler. A Violet, ela tá parada na ponte sozinha e no livro, quando acontece esse momento que os dois se encontram, que a Violet, ela tenta se jogar, eles estão na torre do relógio do colégio. O Finch, ele não aparenta ser o... Porque o Finch, no livro, ele tem diversas personalidades. Ele veste diferentes Finches. Então, um dia ele tá o Finch roqueiro, o Finch fodão. E no filme não teve nada disso. Eu tive a sensação de que tinha, tipo, 2 Finches, entendeu? Um Finch ok, com ele mesmo, e um Finch no meio de uma turbulência. Sabe uma hora que dá pra ver muito isso? Quando eles estão lá naquela lanchonete? Sim! Nossa, sim, que ele sim. fica... Nossa, muito legal essa cena. O quarto do Finch, ele tá igual o do livro. Primeiro ele tem aquela coloração vermelha e quando o Finch ele tá começando a não conseguir mais ficar desperto, aí ele tenta pintar o quarto de azul, vai pro closet, tem a vitrola e tudo mais, isso eu achei muito parecido.
O Finch não tem uma irmã mais nova no filme. Aí, eu até falei com a Giovana, será que é por conta de contratar elenco infantil? Mas eu acho que não, porque tem várias crianças mesmo, tipo, criança. Em vários filmes, tipo, com uma classificação indicativa muito alta e com temas muito pesados também. O que não teve no filme também foi os óculos, a explicação dos óculos da Violet. Aí você fica, como assim tem uma explicação para os óculos da Violet? A Violet nem precisa de óculos, só que ela usa aqueles óculos para tentar enxergar nela mesma e no mundo o que a Eleanor via. Eu só sinto falta de duas coisas. Do pai do Finch e de falar um pouco mais sobre a Amanda. A Amanda, amiga dela, né? A Amanda no livro ela é bem mesquinha. No filme ela parecia até ser uma pessoa bem legal. Sim, eu achei ela bem... Não, ela era daquelas meninas super populares. No filme tem aquele personagem, esse nome aqui, não sei falar. E ele é o possível ex da Violet. Deixa a entender isso, né? Não, assim, o que eu entendi desse cara é que ou ele é o ex-namorado da Violet, ou eles estavam, tipo, sei lá, se conhecendo, saindo, etc. E aí a irmã dela morreu. Daí ela entrou num período muito dark da vida dela. No livro, ele não tem nenhuma relação com ela. Na verdade, ele é amigo do ex-namorado da Violet, que não apareceu no filme. É essas coisas. O livro, ele tem coisas... Tem muitos lugares que no filme não aparece. Mas eu acho que os lugares foram completos. O filme deixou muitas coisas subjetivas e eu acho que isso não é um problema. Ele deixou em aberto para que você pense mais, já que é uma história complexa, e eu acho que ele deixou isso para que você tenha as suas conclusões, mas eu acho que eles poderiam aprofundar um pouco mais no Finch. Mostrar isso. A gente viu muito ele ajudando a Violet, mas a gente não viu os problemas dele. Ele com ele mesmo. Isso aí. Apesar dos apesares, o fato do filme ter ficado até bem mais superficial que o livro é um ponto positivo, visto que a Netflix tem um histórico um pouco ruim desde 13 Reasons Why e da forma como ela já abordou o tema do suicídio, por exemplo. Que na época foi muito criticada. Então, no meu ponto de vista, foi uma coisa positiva, porque tira essa carga muito pesada do filme e te leva pra dentro da história de uma forma muito leve e sutil, mesmo sendo uma história muito complexa. Isso foi muito responsável por parte de toda a equipe envolvida na produção do filme, desde os roteiristas, diretores, até a própria escritora, já que a história pode ser um gatilho para muitas pessoas que passam por coisas semelhantes, tanto quanto o Finch em relação à bipolaridade, quanto a Violet, que está no processo de luto. Eu acho que as pessoas esperavam que chocasse mais, tendo em vista a cena de essa série aí, irresponsável, de certa forma não. Foi bem irresponsável, sim. Tendo em vista essa série, as pessoas esperavam, acho que uma coisa mais pesada, mas eu acho que não era o foco do filme. Ele é um melodrama, então você tem esse conflito entre o romance e a parte dramática do filme. Uma coisa que eu gostei muito também foi que, mesmo sendo um romance, porque eu acho que muita gente, quando viu o trailer, foi isso que esperava, uma comédia romântica, depois de Para Todos os Garotos que Já Amei, né? Mas, não. Essa parte do romance, ela não ocupa 100% do tempo do filme. Então, você vê ali, mesmo que tem alguns momentos que nem é uma coisa tão explícita, mas você vê que tem ainda os personagens tentando lidar com as suas questões. E a relação deles dois não atrapalha em nada o desenvolvimento desses temas. O que você achou que poderia ter no filme que não teve? O pai do Finch. Eu acho que ele tinha que ter aparecido. Ou pelo menos ter contado direito qual que é a história do cara. E falar um pouco mais sobre a Amanda. Então, eu senti falta de uma narração. Eu acho que eu queria muito. Sim. É assim, eu entendo o uso do silêncio
em muitos momentos, porque ele faz parte da construção. O silêncio, a trilha, eles são importantes. Mas eu senti a falta ali de uma narração. Porque o livro, ele divide a narração entre o Finch e a Violet. Mas, sei lá, eu senti que faltava ali umas frases, algumas coisas. Senti falta da irmã dele, porque a irmã dele fala uma coisa muito importante no livro. Uma coisa muito especial, que ela tá pegando os livros e tirando todas as palavras ruins dele. Porque ela acha que aquelas palavras não tinham lugar, assim. Não precisava existir essas palavras ruins. Eu acho que essa cena seria muito importante. E eu senti falta do efeito gravitacional Júpiter-Plutão. Então, se você lê o livro, você sabe do que eu estou falando. Mas, é só isso. E eu senti falta de um pouco da infância deles. Eu queria ver um pouco da infância deles, mas... Só isso, eu achei um filme bom. Eu acho que podia ter tido um flashback da Eleanor também. Ai, sim. Porque basicamente a gente só vê uma foto dela e o quarto. Mas eu gostei do filme. Entrou pra minha lista de filmes favoritos da Netflix. É que eu não assisto muitos filmes da Netflix. A Ellie tem... Ellie, sei lá. Ela tem uma atuação ótima. Aquela hora que ela chega lá naquele lago e começa a gritar... Ai, tem uma coisa que eu gostei muito da escolha de elenco deles, porque sempre tem uns elencos, assim, muito surreais, sabe? Tipo, nossa, com certeza essa pessoa não existiria na vida real com 17 anos de idade, sabe? Mas eu acho que esse elenco foi muito bom, foi muito bem selecionado. Bem, e é isso. Se você quiser um vídeo da gente analisando só a trilha sonora desse filme, ou falando de outros filmes, produções da Netflix e outras plataformas, Sessão da Tarde, essas coisas, comenta aqui. E deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amiguinhos, pra eles assistirem por Lugares Incríveis também, que é muito bom. E tchau! Tchau! Segue a gente lá no Instagram. Caso os comentários fiquem desativados, façam perguntas lá no Instagram. Tchau! Destruiu o cenário!